Eu queria falar duas coisinhas sobre essa coisa de soma de ultrafiltros, né? A primeira é assim, um ultrafiltro, se eu somar com um número natural, a operação é comutativa, tanto faz você fazer n mais p ou p mais n. Quando é ultrafiltro com ultrafiltro, aí a coisa embola um pouco. Mas nesse caso aí não, né? No fundo, quando você tem ultrafiltro com ultrafiltro, a questão é que você tem o limite, né? Se você fizer assim, Q mais P, você sabe que quando você fixa um ultrafiltro aqui, a função é contínua aqui, né? E então, o que você faz para calcular isso daqui é pegar uma rede que converge para P, pegar uma rede que converge para Q e fazer primeiro o limite do lado direito, depois o limite do lado esquerdo, né? Se você trocar de ordem, você vai estar primeiro tomando o limite em Q, depois o limite em P. Se você deixar nessa ordem, você está primeiro tomando o limite em P, depois o limite em Q, certo? Aqui não, você só toma um limite, então vai dar a mesma coisa. Assim, eu não vou mostrar não, porque... né? Então esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. Outro é o seguinte, você soma isso aqui, a soma de dois ultrafiltros dá um ultrafiltro. Então, esse número mais um ultrafiltro dá um ultrafiltro. Qual é a cara desse ultrafiltro, né? A primeira coisa que a gente pode pensar é em fazer essa operação ponto a ponto, né? Para cada conjunto lá no ultrafiltro, eu somo, eu desloco ele, certo? O resultado disso não é um filtro, na verdade, porque se você somar qualquer coisa que não seja zero num conjunto de números naturais, não dá mais os números naturais, certo? Você desloca ele, ok? Então, isso aqui não dá um filtro, mas isso gera um filtro. E esse filtro é gerado por esses caras aqui. O que que significa isso? Que se você tiver alguém aqui, existe alguém daqui que contém aquele. Então, gerado significa que está faltando os conjuntos grandes. Os pequenininhos eu tenho, mas os grandes ainda tem que colocar lá, certo? Então, nesse caso aqui, né? Esse conjunto ele é fechado por interseção finita, então o gerado vai ser isso, só acrescentar os conjuntos grandes, ok? Então, dizer que K está aqui dentro é a mesma coisa que dizer que existe um B aqui, tal que K contém N mais B, certo? Isso é a mesma coisa, dizer isso e dizer isso é a mesma coisa, vale a volta também, ok? Então essas são as duas coisas que eu queria falar. Toda vez que você tem uma função, aqui eu estou usando somar n, né? Tô pegando o P e jogando ele para lá, mas o P é um ultrafiltro. Quando você tem uma função lá no espaço métrico e tal, você vai falar de continuidade, a gente está muito acostumado a usar imagem inversa, né? Imagem inversa. Você pega a imagem inversa de bola e vê o que, né? Imagem inversa de aberto e vê que é aberto. Continuidade, né? Imagem inversa de vizinhança é vizinhança. Então a gente usa muito imagem inversa. Com filtros você pode pegar essa função aqui, pegar a imagem inversa também, pegar a imagem inversa de um filtro, vai ser um filtro. A imagem inversa do ultrafiltro vai ser um ultrafiltro. Mas você pode também usar a imagem direta. Só que a imagem direta não dá um filtro, mas você preenche ele, né? E a gente faz isso com espaços métricos. Antes de a gente começar a falar de imagem inversa de aberto, a gente fala assim, olha, para todo epsilon existe um delta, né? Para todo k existe um b, certo? Então o que você está dizendo aqui é que quando você jogar essas bolas de raio delta lá na frente, certo? Qualquer bola de raio epsilon vai ter que conter alguma bola de raio delta. Então, você pode fazer essa coisa também de bolas e falar de continuidade usando a imagem direta de filtros, não só a imagem inversa. Isso é uma coisa boa, né? Em termos de abertos também dá para fazer. Claro, você ia dizer assim, todo aberto lá vai ter um aberto aqui que você consegue jogar ele lá dentro.
certo? Então é essencialmente isso que a gente está fazendo quando constrói esse ultrafiltro aqui. Esse aqui é mais ou menos o teorema que eu me propus, na verdade é o que eu vou demonstrar usando essas técnicas de ultrafiltros e essa álgebra, né? Que a gente colocou, esse semigrupo que a gente colocou no conjunto dos ultrafiltros. Bom, o teorema diz o seguinte: se você pegar o conjunto dos números naturais e escrever ele como uma união finita desses conjuntos aí, KJ, vai ter pelo menos um deles, tal que existe uma sequência infinita de números naturais. Então, vai existir essas duas coisas. Vai existir um conjunto e vai existir uma sequência infinita de números naturais, tal que, para qualquer número que você escolha, esse m é um número natural. Para qualquer número que você escolha, vai ter um subconjunto infinito dos números naturais, tal que, olha aqui, as translações desse conjunto vão estar todas contidas nesse KJ, ou seja, esse KJ vai ter uma regularidade boa, né? Tem um conjunto infinito e quando você desloca ele assim, esse conjunto continua lá dentro. Mas eu vou deslocar para somas finitas dos primeiros m elementos ali. Então, você escolhe um subconjunto desses m carinhas e você soma. Isso é uma soma finita, certo? Então, eu escolho esse, somo eles, é um S desse. Então, todas essas translações aí desse conjunto M vão estar dentro de K, né? Então, apesar desse K poder ser todo esburacado, esses buracos vão ter uma certa regularidade, né? Você vai conseguir um conjunto infinito desses aí, que quando você faz esses deslocamentos, continua dentro desse conjunto K aqui, certo? Aqui não aparece nada de ultrafiltro ainda. Eu acho, só um comentário, eu acho que no enunciado que eu vi, era para todo M existe uma sequência x1, x2 até xm. Mas eu acho que se trocar assim, continua valendo. E é isso que eu vou demonstrar, né? Mas então, eu queria primeiro fazer um paralelo aqui com os ultrafiltros não principais, né? E a primeira observação que eu quero fazer é o seguinte: a gente sabe que se uma união finita está num ultrafiltro não principal, então algum desses caras está nesse ultrafiltro. Eu vou começar a demonstração assim, ó, pega lá um ultrafiltro não principal, quer dizer, um ultrafiltro que não seja aqueles que representam os números naturais, né? Os conjuntos que estão nesse ultrafiltro são todos infinitos, né? Então, pega um ultrafiltro não principal. Existe alguém que está lá, certo? Então, como a união dá todo N e o N está lá em P, então algum desses caras tem que estar lá em P. Então, daqui já sai, existe. Então, nossa demonstração vai começar assim: eu já peguei um ultrafiltro qualquer, não principal qualquer, e aí esse ultrafiltro me diz que tem um desses carinhas que está lá dentro, certo? Então, essa é a primeira coisa de ultrafiltros. Outra coisa é esse pedaço aqui, olha só. Eu já falei para vocês agora há pouco que esse elemento aqui, ó, quando S é um número natural, né? Esse elemento aí, ele não é igual a esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui não é S mais B, tal que B está em P, né? Ele não é isso. Na verdade, isso daqui não dá nenhum filtro. Ele é o filtro gerado por isso daí. Então, isso daqui é igual ao filtro gerado por esse carinha aí, né? Isso aqui é fechado por interseção finita e tal. Então, o filtro gerado por isso daí, ele é simplesmente qualquer conjunto, ele é formado por qualquer conjunto que contém alguns desse jeito aí, certo? Então, olha só, quando eu digo aqui,
KJ contém algum desse jeito. Certo? Isso está escrito aqui. KJ, eu tô procurando alguém que existe. Então, KJ contém alguém. Certo? A ideia vai ser mais ou menos essa. Então eu vou traduzir isso daqui um pouquinho para a linguagem do ultrafiltro. E é o seguinte, olha só. O que eu quero dizer é o seguinte. Se a gente mostrar que KJ pertence a esse ultrafiltro aqui, isso significa, isso acontece exatamente quando existe um B lá em P, tá aqui, S mais B está contido em KJ, né? Então, esses elementos desse tipo, S mais B, são os elementos que geram esse ultrafiltro aqui da soma, né? Então, dizer que ele está lá dentro é dizer que tem algum cara desse jeito que está contido nesse conjunto. Então, isso é o que a gente vai fazer. E só lembrando, dizer que esse cara está nesse ultrafiltro é a mesma coisa que dizer que esse ultrafiltro pertence a esse conjunto aqui, né? Agora eu estou fazendo o quê? Eu peguei esse conjunto de números naturais e passei o fecho lá na compactificação, né? Lá no conjunto de todos os ultrafiltros. Então, dizer que o KJ está aqui dentro é a mesma coisa que dizer que esse cara aqui está lá dentro do KJ. Então, o que eu vou fazer no final das contas vai ser mostrar que esses ultrafiltros todos aqui, eles estão aqui dentro, certo? Então é isso, preparem-se. Bom, então para demonstrar o teorema, eu vou fazer o seguinte, eu falei que eu ia pegar um ultrafiltro qualquer, não, eu vou pegar um ultrafiltro idempotente, daqueles que se você somar ele com ele mesmo, dá ele de novo, certo? Então a gente viu que tem um teorema que diz que existem ultrafiltros não principais idempotentes. A gente pega um, certo? Como N era escrito como união daqueles KJs, isso é um ultrafiltro, então vai ter algum KJ que está dentro desse ultrafiltro idempotente. Né? Dizer que o KJ está dentro do ultrafiltro é a mesma coisa que dizer que o ultrafiltro está no fecho do KJ, ok? A gente vai usar então agora topologia e continuidade para construir aquela sequência x1, x2, x3 e procurar aqueles conjuntos BM, certo? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu queria observar isso aqui, olha só. Esse fecho de KJ, ele não só contém o P, ele é um aberto que contém o P, né? A topologia é gerada por esses caras aí. Então, ele é uma vizinhança aberta desse P aí. E essa função somar com P pela direita é contínua. Então, se você pegar a imagem inversa desse carinha aqui, dá um aberto, ok? Só que a gente sabe que P mais P é igual a P. Então, essa imagem inversa é um aberto que contém o próprio P, porque isso aqui é todo mundo que somado com P cai lá dentro, e P somado com P cai lá dentro, certo? Então, o que acontece é que esse cara aqui é uma vizinhança de P, novamente, né? Ou seja, se ele é uma vizinhança de P, significa que tem alguém na base de vizinhanças, esses conjuntos dessa forma, você pega um a um lá em P, então tem alguém na base de vizinhanças que está contido nesse carinha aqui, certo? Em particular o A1, que é um conjunto de números naturais, isso aqui é um conjunto de ultrafiltros, o A1, pela identificação com os ultrafiltros principais, o A1 está aqui dentro, né? Então, o que eu vou fazer vai ser pegar x1 aqui, certo? O que acontece? Quando você soma esse x1 com P, cai lá no fecho de KJ,
né? Isso aí, como a gente já viu, é a mesma coisa que dizer que KJ está dentro desse ultrafiltro aí, X1 mais P, certo? Agora a gente segue um processo de indução. Aqui, isso aqui já mostra que o teorema vale se você pegar só M igual a 1, né? Porque eu tenho um elemento e o X1 mais P está ali, significa que esse KJ pertence ao X1 mais P, né? E como a gente já falou, isso significa que existe um B lá em P-til, né? Tal que o KJ contém esse X1 mais esse B aí, porque os conjuntos dessa forma, X1 mais os elementos desse P, formam uma base para esse ultrafiltro X1 mais P. Então, qualquer conjunto que esteja no ultrafiltro, como é o caso de K, ele vai ter que conter alguém dessa forma. Então, para M igual a 1, o teorema funciona, certo? Vou apagar isso aqui. E eu queria fazer o seguinte, eu queria construir uma sequência X1, X2, X3, né? Indutivamente, com essa hipótese de indução aqui, ó. Eu quero que eu escolhi X1 até Xm, de modo que para qualquer soma finita, você escolhe o X2, o X5, o X7, você escolhe um com cada índice, faz somas finitas. Eu quero que essas somas finitas mais P estejam sempre aqui, né? Isso de novo, pela mesma lógica, aqui eu estou dizendo que para cada S desse eu vou ter um BS lá em P, tal que o KJ contém S mais BS, certo? Ok? É mais ou menos, é quase o que a gente quer, né? Ainda não, de qualquer forma, eu vou fazer isso, certo? Indutivamente. Como é que eu vou fazer? Cara, esse conjunto KJ, ele não é só uma vizinhança de P, ele é uma vizinhança de, né, o fecho de KJ, ele é uma vizinhança de X1 mais P, né? Então, na minha hipótese de indução, para 1 até M, né, o KJ ele é vizinhança de todos esses caras aí, ok? E aí, olha só, eu vou definir então eu vou pegar para todas essas somas finitas aí, vou escrever assim, de X1 até Xm, para todas essas somas finitas, eu vou pegar a imagem inversa por esse carinha aqui, ó. Certo? Beleza? O que acontece? Esse fulano aí, ele é vizinhança desse carinha aqui, né? Ele já é uma vizinhança desse aí. Então, se eu sei que P mais S mais P, isso é igual a S mais P, como a gente já tinha falado, somar número natural com ultrafiltro, aí é comutativo. Ultrafiltro com ultrafiltro é que não dá certo, né? Mas número natural com ultrafiltro é comutativo. Isso aqui é igual a S mais P. Então, o que eu estou dizendo é que essa imagem inversa desse aberto aí contém o P, de novo, né? Certo? De novo. Então, como isso aqui é uma interseção finita, porque eu tenho só finitas somas aí, então isso aqui é uma interseção finita de vizinhanças de P. Tá? O que significa isso? Existe um A M mais 1 lá em P, né? Tal que
isso acontece. Certo? Eu estou usando a continuidade dessa função, o fato dessa soma aqui dá S mais P, então P está aqui dentro desse conjunto, e o fato disso aqui ser uma vizinhança, ser um aberto. Né? Então, a imagem inversa, né? Um aberto que contém S mais P. Certo? Essa é a hipótese de indução. Um aberto que contém S mais P. Então, essa imagem inversa é um aberto, interseção finita de abertos é aberto. Né? Então, isso daqui é uma vizinhança do P. Uma vizinhança aberta, né? Porque o P está aqui dentro. Tá? E toda vizinhança do P contém um conjunto desse tipo aqui. Vai existir um cara lá e isso acontece. Né? Em particular, o AM mais 1 está lá e eu vou pegar o XM mais 1 lá também. Né? E o que acontece aqui é o seguinte, a mesma coisa que a gente fez para o X1. Né? Sempre que você pegar, então, XM mais qualquer um desses S's aí, certo? Mais o XM mais SP, né? É isso aqui, XM mais 1, perdão. XM mais 1 mais S mais P, isso vai cair em KJ. E como isso aqui vale para toda a soma finita dos primeiros, né? Você quase tem o que eu queria, né? Falta isso daqui, ó, x m mais 1 mais... Certo? Porque as somas finitas, elas têm que ter pelo menos um cara. Então, aqui eu tenho somas de 2, né? Mas isso é fácil, né? É só pegar isso tudo aqui e fazer ainda por cima a interseção com esse a menos 1 desse carinha aqui. Que a gente já viu, eu podia fazer a interseção com o A1, né? Certo? Mas eu fiz assim. Então, isso aqui é satisfeito para toda a soma finita desses caras, isso aqui é satisfeito, então isso vai ser satisfeito para toda a soma finita dos primeiros M mais 1 elementos. Certo? Então, a gente conseguiu mostrar que isso daqui vale. Ok? Isso aqui vale sempre. Eu mostrei, né? Eu construí uma sequência x1 até nada, x1, x2, x3, x4, x5, tal que isso aqui sempre vale, né? Esses carinhas aqui estão no KJ. Agora o que está faltando é escolher aqueles conjuntos BM, certo? Então, o que eu tenho agora é só uma sequência finita, x1 até xm, ok? E o que eu sei é que isso aqui vale. Certo? Mas isso aqui vale significa o quê? Que KJ está aqui dentro para toda a soma finita desses elementos. Existem finitas somas finitas. Você não pode repetir um desses carinhas aí, porque senão você vai ter todos os múltiplos dele, né? E aí não vai ter um conjunto que tem todos os múltiplos. Certo? Bom, então eu tenho que isso aqui vale para toda a soma finita, tem isso, né? E como a gente viu, esses conjuntos dessa forma aqui, né? Eu vou escrever assim, existe BS impetiu tal que é S mais BS está contido em KJ. Né? Isso daqui, na verdade, é a mesma coisa, né? Vale a volta, certo? Isso quer dizer que esses conjuntos dessa forma são uma base desse ultrafiltro aí. Qual ultrafiltro? Esse aqui, né? Uma base desse ultrafiltro. Certo? Então, dizer que o cara está lá dentro é dizer que tem alguém da base que está contido nesse cara aí. Só que o que acontece? P é fechado por interseção finita, porque ele é um filtro. Então, eu vou chamar de BM a interseção para toda a soma finita
desses BS aí. Esse, de novo, é um cara que está lá dentro. E se isso aqui vale para todos os BS, então S mais B está contido nesse KJ, só que agora para todo S que seja soma finita desses carinhas aí. Certo? E esse é o teorema, né? Ok? Então, terminou.